E estamos de volta. O tema de hoje é osteoporose e fraturas. Com a gente aqui no estúdio, a doutora Pérola Grimberg-Plappler, fisiatra, diretora de Medicina Física e Reabilitação do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E o doutor Alexandre Stivanin, ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e do Hospital Samaritano e também da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Continuando, então, nós estávamos falando de cálcio, né? O ideal é pela alimentação e, quando isso não é possível, ingerir a quantidade adequada de cálcio por leite e derivados. Há como suplementar isso? Existe e deve ser suplementado. Então, existem alguns tipos de cálcio, então carbonato de cálcio, citrato de cálcio, fosfato de cálcio. São algumas combinações de cálcio com mais alguma outra substância. Alguns toleram melhor, por exemplo, o citrato de cálcio, outros toleram melhor o carbonato de cálcio. Mas existem adaptações que você pode fazer para que as pessoas consigam ingerir a quantidade de cálcio necessário, mesmo que elas não tenham isso pela dieta. A gente prefere sempre pela dieta porque a dieta evita algumas complicações. Então, você pode ter um pouco de obstipação, um pouco de gases quando você toma um ou outro. E aí, pela dieta, você não costuma ter. Mas a gente não pode esquecer daquelas pessoas que são intolerantes à lactose, que não podem tomar leite nem queijo. Hoje em dia existe uma grande... é muito frequente isso hoje em dia, né? É mais frequente do que dietas deveria, até, né? Dietas restritivas nesse sentido. É que não, para alergia, tem muitas desse tipo de dieta relacionadas ao leite, né? Mas a gente, hoje em dia, tem vários tipos de queijo e de leites que são sem lactose. A gente tem... Quer dizer, a gente vive em São Paulo e São Paulo não tem muita dificuldade da gente encontrar as coisas. Alguns outros lugares provavelmente sim. Mas aqui a gente tem leites e derivados de leite sem lactose. Então é fácil das pessoas tomarem, cada vez estão mais agradáveis e sem problemas, você nem percebe que está tomando sem lactose. Então vale a pena as pessoas investirem nisso. Em termos de tratamento para a osteoporose não tem cura, tem? Não. Tem controle? Por meio de medicamentos e outras medidas. Vitamina D, o medicamento e atividade física, são os pilares principais. Tá. Talvez a gente pudesse dividir os medicamentos em dois tipos, Lina. Existem pessoas que tiram muito rapidamente o osso e não conseguem formar o osso da forma que deveria formar. Então, para essas pessoas, existe um tipo de medicamento que a gente chama de antirreabsortivo. Então, o que ele faz? Ele diminui esse processo de remodelação do osso, ele diminui a reabsorção do osso e, com isso, você consegue fazer um armazenamento mais adequado de osso. Tem outras pessoas que não conseguem formar osso de forma correta. Então, você dá para elas uma droga que a gente chama de drogas formadoras de osso. Então, a gente pode dividir os medicamentos de osteoporose nesses dois grupos, ou antirreabsortivos ou drogas formadoras. O objetivo dos dois é aumentar a quantidade de massa óssea e melhorar a resistência do osso. Muitas vezes você nem aumenta tanto a quantidade de osso, mas você melhora a qualidade do osso. E com isso os indivíduos acabam quebrando menos. E além também. disso, tem que ver os problemas de base da pessoa, por exemplo. Se a pessoa está com uma baixa hormonal muito importante, está com um problema na tireoide, tudo isso também influencia na reabsorção e na formação do cálcio. Então tem que avaliar de maneira global a paciente para ver qual a melhor indicação, né? Isso é muito importante. Você tem que tratar a causa para depois tratar a osteoporose, na verdade. Porque muitas vezes você fica dando medicamento e o indivíduo, o que ele faz é que ele não toma leite, ele não tem ingesta de cálcio. Então não adianta você ficar dando um antirreabsortivo, um formador, se ele não tiver uma ingesta adequada de cálcio. Então ele tem que ser avaliado de forma global, para a gente entender o que está acontecendo com esse paciente e saber qual é a melhor medida para tratar esse indivíduo ou para prevenir esse indivíduo. Porque, na verdade, o tratamento, ele visa o quê? Evitar fraturas, que são as grandes complicações da osteoporose, correto? Certíssimo. E, na verdade, então, para evitar fraturas, vamos falar de algumas medidas? Vamos. A gente pode falar assim, principalmente nos idosos, que é muito frequente, eu vejo no meu consultório, eles têm uma queda devido a problemas domiciliares. O tapetinho que ele tem mania de deixar no banheiro, a falta de um corrimão para se apoiar na hora do chuveiro, que leva ele a ter queda frequente. Porque o idoso, ele tem uma diminuição na dorsiflexão do tornozelo. O tornozelo já não tem a força, então ele acaba arrastando a ponta do pé. E quando arrasta a ponta do pé, leva ele a uma queda. Então, assim, as medidas gerais são muito importantes, né? O controle do ambiente domiciliar.
Outras coisas, vocês na Sociedade de Ortopedia têm a Casa Segura, né, que é super interessante. E dentro dessa Casa Segura tem também a iluminação. Então, o idoso que levanta à noite para fazer xixi, ele faz várias vezes. Se ele não tiver um lugar mais claro, ele pode acabar tropeçando e caindo. Eu tenho uma paciente que ficou muito tempo sem aparecer. Quando ela apareceu, ela estava de bengalinha. Eu falei, mas o que aconteceu com a senhora? Ela falou, eu fui levantar de noite para ir no banheiro, tropecei no meu gato. Uau. E para não amassar o gato, ela se jogou de lado e quebrou o quadril. Então, animais também são perigosos nesse sentido. A gente tem que... pessoas que gostam de sair para passear com o cachorro. O cachorro não pode ser um cachorro muito violento, senão ele pode puxar, ela pode acabar caindo. Então, cuidado com essas coisas também. Parece o lar coisa tem boba. que estar adaptado para essa pessoa, né? Bom, eu acrescentaria, então, além dessa história de cuidado com os animais, com os pets dentro de casa, também tem muitas avós e avós cuidando de netos em casa. E aquele monte de brinquedinho espalhado pela... Lina. Isso Com também certeza, é um risco, né? Também é um risco. Grande risco. Grande risco de tropeçar, de cair. Acho que o pessoal da Casa Segura que mostrava umas casas assim, que eles colocavam, tinha um monte de fios no meio do caminho, porque tinha o fio do telefone. Hoje em dia já não tem mais telefone com fio, né? Porque todo mundo usa celular. Mas até um tempo atrás era aquele monte de fios por causa de telefone, fios por causa de lâmpadas. Então, e as pessoas acabavam tropeçando muito nisso. Revista jogada no chão, jornal que o indivíduo leu e joga no chão. Então, são realmente várias arapucas o que a gente vê eles acabam muito também é aquela queda no banheiro, né? O idoso vai lavar o pé e não tem onde apoiar. Ele não tem força para ficar numa perna só, ele escorrega desequilibra e quebra o quadril. Mas falando em mobilidade, né? As nossas cidades também, como São Paulo, também não ajuda muito, né? Tem tantos pouco buraco buracos, na rua, né? Pois é, as calçadas, tudo, né? Não tem uma coisa... Você sabe que a gente fala que com os cuida, pacientes... né? Para o idoso, para as pessoas, para o nosso envelhecimento até, né? A gente fala que os pacientes devem fazer caminhadas, que é uma das coisas que pode ajudar. Eles falam, mas doutor, eu morro de medo de andar nas calçadas. Pois e tem medo mesmo, porque é cheio de buraco, degraus, então não é uma coisa plana, é muito difícil mesmo. Eu acho que é importante perigoso. Também saber no idoso, como ele perde essa força do tornozelo, de dorsiflexão, ele tem normalmente já um enrijecimento natural, ele fica mais travado. Então é importante ele trabalhar o alongamento dele, junto com a força muscular, isso melhora muito a mobilidade dele. Ah, que interessante. Porque meu pai, quando era vivo, ele não gostava muito de fazer exercício. Aqui em São Paulo, uma vez, caiu num buraco na calçada e quase quebrou. Não quebrou por sorte, né? Porque ingeria muito queijo. Mas então, enfim, falando mais de medidas de prevenção, né? Que atividade física, para a pessoa que já tem mais de 50, tem 60, tem 70 anos, a atividade física vale para todas as idades? Mesmo que eu tenha o diagnóstico de osteoporose? Principalmente, se você tem o diagnóstico de osteoporose, em qualquer idade, com qualquer quantidade de osso que esse indivíduo tenha, existe uma atividade física adequada para aquilo que ele pode fazer. Tá. Então, se ele é um indivíduo muito frágil, que ele faça simplesmente um movimento sem peso nenhum a princípio, para manter a mobilidade, para manter o equilíbrio e para ele evitar, então, as quedas. Na medida em que ele vai melhorando isso, você pode começar a aumentar a intensidade dos exercícios, aumentando a carga. É claro que você não vai colocar um senhor de idade para jogar vôlei na quadra, né? Então, porque realmente mas vai ser mais complicado. Mas você pode colocar ele para fazer uma musculação orientada, não né? só pode, alguns como deve, exatamente. Deve, fundamental, fundamental. Nós não fomos feitos para ficar parados. Tanto o músculo, quanto a articulação, quanto o osso necessitam exercício para se tratar. O exercício é tratamento para várias doenças, né? Você vê o diabetes, precisa de exercício, a parte cardíaca precisa de exercício. Então, colesterol, hipertensão, tudo, Lina. Eu falo para meus pacientes, eu brinco com eles, só assim, ó, você não precisa de manutenção, sua casa, seu casamento, o seu corpo precisa da sua manutenção. A manutenção do seu corpo é 1 hora de ginástica por dia. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Isso você vai prevenir, vai envelhecer de maneira saudável, né? Você vê, né? Isso é mudança de hábito, que é tão difícil, não é? É o mais difícil, né? Colocar para uma pessoa que nunca fez atividade física. Exatamente. Mas eu te falo que tem muitos depois que eles começam que acham um prazer enorme, né? na atividade física. Ah, que bacana. Começam a se reunir em clubes para fazer atividade física. Acaba tendo uma vida social melhor. Então, assim, é tudo uma maneira de conversar. Eu acho que devia ser mais de um profissional acompanhando isso. Eu acho que isso seria um resultado de sucesso, né? Mas a osteoporose, na verdade, é um tratamento, é uma doença que exige esse olhar multidisciplinar, não exige?
Sem dúvida nenhuma, de várias especialidades médicas e de várias especialidades não médicas. Então, é um nutricionista sabendo como educar esse paciente, é um terapeuta ocupacional ensinando para ele como é que ele vai calçar, por exemplo, um sapato, como é que ele vai trabalhar dentro de casa, então lembrar que ele não pode ficar pegando coisas muito pesadas, como é que ele vai passar uma roupa. Então, todas as atividades de vida diária, que parece bobagem também a gente orientar, mas as pessoas com algum tipo de incapacidade, algum risco de fratura, muitas vezes precisam dessa orientação também. Então, é importante orientar. Até porque tem aquela coisa, né, que às vezes eu vou lavar uma louça, eu vou lavar uma roupa, eu subo em cima de um banquinho, quer dizer, tem uma série de medidas que um terapeuta ocupacional, que, né, pode ajudar a orientar melhor essa vida diária, né? Essa é a maior quantidade de quedas e de fraturas dentro de casa, é subir num banquinho para pegar alguma coisa no alto. Tá brincando, é mesmo? Então, você tem que adaptar, você tem que readaptar, inclusive, a cozinha. Isso é uma das coisas que as terapeutas ocupacionais ensinam. Então, tira as coisas pesadas de cima, coloca elas um pouco mais embaixo, mas não alguma coisa que você tenha que dobrar muito o tronco. Isso está proibido, né? As pessoas que têm osteoporose, principalmente na coluna, elas não devem dobrar o tronco carregando um peso, porque a sobrecarga em cima da coluna acaba sendo muito grande. Então, elas devem evitar isso. O netinho, nem agachando para pegar corretamente. Se ela dobrar o joelho, ela ainda pode fazer isso. Tá. Então, é essa a recomendação. Tá. As avózinhas que cuidam dos netos, isso não é infrequente, e que vão tirar o neto do chão, elas acabam quebrando a coluna nesse momento. Então, dobra o joelho, ou senta num banquinho baixinho, pede para o netinho chegar mais perto, e aí sim você se levanta. Você tem que tomar esse tipo de cuidado para não fletir a coluna carregando peso. E uma outra coisa que pode falar também, que é na minha área, que eu, como cirurgião de joelho, é que muitas vezes a pessoa também tem um desgaste na articulação, uma artrose, que leva a pessoa a ter queda, porque o joelho não faz o deslizamento. Então, hoje tem algumas medidas que você ajuda a melhorar também as propriedades da cartilagem. Então, tem muitas coisas para ajudar a prevenir a fratura, né? Muito legal, gente. Eu super agradeço a presença de vocês dois, a participação. A gente passou uma série de dicas, porque a osteoporose, infelizmente, com a longevidade, passa a ser mesmo um problema de saúde pública, né? E tem que ser tratada, e os médicos têm que se lembrar disso, e o paciente tem que cobrar isso dos médicos, né? Saúde dos ossos, então, Saúde dos ossos. Muito obrigada, viu? Eu agradeço também a você que acompanhou esse nosso bate-papo. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.